Sabe aquele atacante que nunca foi um primor de técnica ou habilidade, mas que tinha força de vontade, tinha raça e tinha faro de gols? Aquele tipo de atacante que quando tá numa boa fase, a bola bate na canela e entra no gol? Esse aí foi o grande Diego Milito. Então, antes de mais nada, se você ainda não for inscrito, eu peço por favor que você dê essa fortalecida no trabalho, se inscrevendo no Legends Modo Carreira, recomendando o canal para os amigos, divulgando ele nas redes sociais e, claro, deixando aquele likezinho maroto. Então, sem mais delongas, a história dele, Diego Milito. Diego Alberto Milito nasceu no dia 12 de junho de 1979 em Bernal, na Argentina. O Diego Milito tem um irmão que também foi muito famoso no mundo da bola e também jogou por grandes clubes, que é o Gabriel Milito. Eles foram criados juntos e obviamente compartilhavam o sonho de um dia jogarem em grandes times. E o curioso foi que eles começaram suas carreiras em clubes rivais. O Gabriel foi para o Independiente e o Diego foi para o Racing, clube que tem grande identificação até hoje. Depois de passar pelos times de base do Racing, o Diego Milito estreou no profissional na temporada de 99-2000 do futebol argentino. Mesmo ganhando poucas chances, já conseguiu marcar seu primeiro gol no time de cima. De 2000 a 2003, o Diego Milito continuou a jogar no Racing e foi mostrando ser muito bom jogador e muito bom centroavante. Com um estilo clássico de camisa 9, sempre muito bem posicionado e oportunista. Seu clube, porém, durante boa parte desse tempo não colaborava, chegando a fazer péssimas campanhas no Campeonato Argentino e não figurando na Libertadores, o que para um clube do tamanho e da história do Racing não é comum. Entretanto, no ano de 2001, o clube conseguiu ser campeão do torneio Apertura, ou seja, do primeiro turno do Campeonato Argentino, em que deixou os gigantes River Plate e Boca Juniors para trás, e conseguiu esse grande título, coroando essa primeira passagem do Milito pelo Racing, pois no final de 2003, ele foi vendido ao Genoa da Itália para jogar a parte final da temporada europeia pelo clube italiano, que pagou um valor desconhecido para tê-lo em seu plantel. Em janeiro de 2003, as grandes atuações pelo Racing levaram o Milito até a seleção principal da Argentina. E nessa parte final da temporada na Itália, o Diego Milito não teve qualquer dificuldade de adaptação e já chegou fazendo gols. Ele conseguiu jogar em 20 partidas e anotou 12 bolas nas redes. Os brasileiros Zé Elias e Aldair defendiam o Genoa nessa temporada, que jogava a Série B da Itália, que teve o Palermo como campeão. Já na temporada de 2004-2005, o Genoa jogou muito bem, assim como o Milito, que teve ótima média de gols. E o clube, dentro do campo, ganhou aquela Série B do futebol italiano. Entretanto, poucos dias depois de celebrar esse título, o clube foi literalmente do céu ao inferno. O Genoa recebeu uma punição por um suposto esquema ilegal do seu presidente para se beneficiar no resultado de um jogo contra o Venezia. E aí o comitê disciplinar italiano resolveu, além de caçar o título, rebaixar o clube para a Série C da Itália. E os escândalos de arbitragem não se resumiram apenas à Série B, pois na Série A diversos clubes também foram punidos nessa temporada. Depois disso, então, o Genoa ele ficou com as suas finanças comprometidas e daí teve que emprestar o Milito, um de seus principais jogadores, para o Zaragoza da Espanha, que pagou 2 milhões de euros e já ajudou os italianos a fazerem caixa. E nessa temporada ele marcou 22 vezes em 42 partidas. Chegou no Zaragoza para a temporada de 2005-2006, a princípio por empréstimo, e foi muito bem. Chegou até a atuar junto com seu irmão, o Gabriel Milito. O clube vivia boa fase e vinha de títulos importantes dentro da Espanha, como Supercopa e Copa do Rei. E nessa temporada conseguiu novamente surpreender e bater mais uma final da tradicional Copa do Rei, passando por clubes como Real Madrid e Barcelona. Só que na final o time fracassou e foi atropelado pelo modesto espanhol, perdendo de 4-1. O Milito foi tão bem que o Zaragoza decidiu investir 5 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. E nessa temporada o goleador jogou 44 partidas e marcou 21 gols. Já na temporada de 2006-2007, o time fez uma campanha regular no Campeonato Espanhol e acabou em 6º lugar. O time tinha grandes jogadores, que não viviam ali as suas melhores fases, mas que tinham muita qualidade. Caras como o brazuca Gustavo Neri, os argentinos Andrés D'Alessandro e Pablo Aimar, e até o zagueirão Piqué, que estava lá por empréstimo. O Milito desandou a meter gols em La Liga, acabando o campeonato como vice-artilheiro, só ficando atrás de Ruud van Nistelrooy.
O Milito fez 22, e o Nistelrooy, que jogava num time muito melhor, o Real Madrid, marcou 25. Na temporada, o argentino disputou 44 jogos e fez esses 22 gols. Com esse desempenho, o Milito foi convocado, ainda que na reserva, para jogar a Copa América de 2007, que foi disputada na Venezuela. No segundo jogo, contra a Colômbia, ele entrou no segundo tempo e meteu um gol. Depois atuou na goleada por 4-0 diante do Peru nas quartas de final. E daí pra frente ele não saiu mais da reserva, e viu seu país desmanchar diante de um Brasil muito desacreditado. A final daquela Copa América terminou 3-0 para a seleção brasileira, que atropelou a favorita Argentina. Em 2007 e 2008, o Zaragoza não conseguiu repetir as boas temporadas anteriores, e aliás, foi muito o contrário disso. O time só não foi pior que Real Murcia e Levante, e acabou na 18ª colocação, logo culminando com seu rebaixamento para a Série B do futebol espanhol. Nas demais competições não conseguiu grandes feitos, e essa saída do Zaragoza teve um quê de melancolia. Nesses 3 anos, Diego Milito jogou 125 partidas, marcou 60 gols e não ganhou troféus. Depois de se reerguer, o Genoa resolveu investir no Milito novamente, e vendo que o jogador não gostaria de forma alguma de jogar a Série B da Espanha, e com o Zaragoza precisando de grana, o jogo virou e o mundo deu as suas voltas, então o atacante acabou voltando para a Itália, agora para jogar na primeira divisão. E o Genoa fez ótima campanha para os padrões de investimento do clube, e conseguiu terminar o italiano em 5º lugar, e por muito pouco não conseguiu uma vaga para a Liga dos Campeões. Individualmente falando, Diego Milito conseguiu ser o vice-artilheiro, ficando atrás só de um monstro, que é o Ibrahimovic. O sueco anotou 25 e o Milito 24. De quebra, ele foi eleito o melhor jogador daquela Série A. A temporada como um todo foi assim, excelente. O cara fez gol até cansar e teve uma média ótima. Fez 22 em 32 jogos. E diante desses números, já com 30 anos, foi contratado por um gigante italiano, a Inter de Milão. Com a camisa do Genoa, o argentino jogou 94 partidas e anotou 60 gols, somando essas duas passagens. E a temporada de 2009-2010 representou simplesmente o auge da carreira do Milito, já com 31 anos. O experiente atacante viveu seu ápice tanto individual quanto coletivo. A Inter desembolsou 28 milhões de euros para contratar um cara que muitas vezes nos padrões do futebol tinha uma idade avançada, ou seja, um investimento de risco, pois se ele não desse retorno técnico também não daria financeiro. E foi esse retorno técnico que o clube teve. A Inter perdeu a Supercopa da Itália de 2009, mas ganhou a Copa da Itália e também o Campeonato Italiano, sendo novamente o segundo melhor marcador daquele campeonato, e novamente sendo eleito o melhor jogador daquela edição do italiano. E a grande conquista mesmo nessa temporada fora de série foi a da Liga dos Campeões da UEFA. A Internazionale, que tinha um timaço tendo seu principal trunfo no setor defensivo, ganhou com maestria e eficiência aquela Champions. Passou da fase de grupos, em um grupo que tinha o Barcelona. Depois eliminou o sempre forte Chelsea nas oitavas de final. Aí bateu o CSKA de Moscou nas quartas de final. E na semi tirou o Barça, naquele confronto histórico que terminou 3-1 para a Inter na ida e depois derrota na volta por 1-0 no Camp Nou. Os comandados de José Mourinho chegavam para decidir o título europeu contra o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu, em Madrid. E nesse jogo, Diego Milito fez seu nome, talvez até a sua carreira. Ele meteu os 2 gols da Inter na vitória por 2-0 diante dos alemães e garantiu essa taça para o clube italiano, que foi premiado pelo esforço, pela dedicação e principalmente pelo comprometimento tático. Claro que o Milito foi premiado pelo conjunto da obra, ele foi eleito o melhor atacante e o melhor jogador da UEFA de 2010. Ele bateu 30 gols nessa temporada, isso em 52 jogos. No Mundial de 2010 foi reserva da seleção argentina. O Milito participou de 2 partidas, as vitórias contra Nigéria e Grécia, na fase de grupos, e depois não saiu do banco, vendo seu país tomar um chocolate da Alemanha e perder por 4-0, voltando para casa mais cedo e frustrando seu torcedor, que tinha no treinador Maradona grande esperança, e claro, o melhor do mundo daquela época, que era o Messi. Já na temporada de 2010-2011, o time não conseguiu manter a mesma pegada e a mesma excelência, e perdeu a Supercopa da UEFA para o Atlético de Madrid. Ficou em segundo no italiano, que foi vencido pelo Milan, e caiu nas quartas da Liga dos Campeões, não conseguindo um bicampeonato. Contudo, dentro da temporada, o clube ganhou o Mundial de Clubes, derrotando o Mazembe na decisão, e ganhou também a Supercopa da Itália, assim como a Copa da Itália, um bicampeonato.
Nessa temporada, o Milito foi bastante prejudicado por repetidas lesões. Entrou em campo em 34 partidas e marcou só 8 gols. Foi convocado para jogar a Copa América de 2011 na própria Argentina. Dessa vez, o Milito sequer deixou o banco de reservas e nem entrou em campo. A Argentina novamente frustrou o seu torcedor e não conseguiu chegar na final, pois caiu logo nas quartas diante do Uruguai, que futuramente veio a ser a seleção campeã daquela edição. Foi nesse torneio, aliás, que o Milito se despediu da sua seleção, pois daí pra frente não voltou mais a ser convocado para defender o seu país. E com a camisa da Argentina, o Milito disputou 25 partidas, fez 4 gols e não conseguiu ganhar títulos. Na temporada de 11-12, a Inter já não tinha mais José Mourinho, e o seu treinador era o Gasperini. Não conseguiu ganhar nenhuma taça e passou o ano em branco. Caiu nas oitavas da Liga dos Campeões, nas quartas da Copa Itália, terminou só em 6º lugar no campeonato italiano. Algumas figuras estavam desgastadas dentro do clube, e já não renderam mais como nos anos anteriores. O Milito jogou 41 jogos e balançou as redes 26 vezes. Já na temporada de 2012 e 2013, a mesma situação. A Inter passava a perder jogadores importantes e ficar para trás no cenário nacional, vendo a Juventus exercer um domínio e também ficou para trás no cenário europeu, se a gente for falar de Liga dos Campeões, amargando uma participação na Liga Europa, o que para o tamanho do clube não é algo legal. No italiano, a Inter terminou só em 9º lugar. Entre banco de reservas e entradas esporádicas nas partidas, o Milito jogou só 26 jogos e marcou 9 gols. A temporada de 2013 e 2014 foi a última do jogador, que já não tinha mais o pique que o futebol europeu exigia, e aí ele deixou o Internazionale, que fez uma temporada muito abaixo de todas as expectativas, e não chegou a ganhar nenhum título importante. O Milito acabou perdendo espaço para os compatriotas Mauro Icardi e Palácio. Com a camisa nerazzurra, o centroavante jogou 171 jogos, marcou 75 gols e levantou 6 canecos ao todo. Retornou então para o seu clube de formação para encerrar sua carreira, e como capitão do time conseguiu ganhar mais um título, que foi o Campeonato Argentino, que naquele ano foi chamado de Torneio de Transição. O Racing fez uma campanha muito consistente e foi merecidamente campeão. O Milito conseguiu ser muito útil, e não só mais um jogador, ele conseguiu ser decisivo para o Racing. Em 2015, o Racing terminou o Campeonato Argentino só em 4º lugar. E nesse ano, o clube de Avellaneda jogou a Libertadores da América, mas não conseguiu ir muito longe, acabou perdendo para o modesto Guarani do Paraguai nas quartas de final e foi eliminado. Volverte tanto amor, algunas de las banderas con el 22 también, que se veían en el cilindro de Avellaneda 6 meses más. Diego Milito, gracias por todo este amor. 22, príncipe eterno. La voz del estadio que anuncia su nombre y Milito sale a la cancha. 2016 foi o ano da despedida do jogador, que jogou em 20 partidas e marcou 4 gols. Seu clube, o Racing, caiu nas oitavas da Liberta, perdendo para o Atlético Mineiro. E no Campeonato Nacional, o Campeonato Argentino, ficou na 6ª colocação. Sua última partida como profissional foi no dia 16 de maio, em que ele marcou um gol de pênalti e aí ele se despediu do futebol. Foi muito difícil para mim jugar este partido. Son muchas emociones juntas. La verdad que no tengo palabras, estoy muy emocionado. Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. Quiero agradecer a esta gente por todo el cariño que me brindó. La verdad que no tengo palabras para agradecerlo. Me encantaría abrazar a todos, a uno por uno. Agradecer a mi señora que hoy me dio la satisfacción de ser papá de nuevo. Un beso grande a mi señora Sofía, que me está mirando seguramente internada con mis hijos, y la verdad que está toda mi familia. Agradecido a tanta gente que estaría todo el día agradeciendo, pero bueno, la verdad que, como te digo, estoy tranquilo, en paz, contento, porque me retiré con la camiseta que amo. Defendendo as cores do Racing, o Diego Milito somou 218 jogos, balançou as redes em 59 oportunidades e ganhou 2 títulos. E jogando pelos clubes ao longo de quase 20 anos de carreira, o Diego Milito foi a campo em 608 jogos, fez 254 gols e ganhou 8 taças. E o Milito não conseguiu alargar o Racing, pois entre 2019 e 2020 ele foi o diretor de futebol do clube.
Para você que não conhecia, espero muito que tenha gostado de ver a história desse grande jogador, que, como eu falei lá no início, era um atacante, um 9 raiz. Se bobeasse ou desse muito espaço, o cara guardava. Dizem que os caras grandes se consagram nos grandes jogos. Foi isso que o Milito fez. Decidiu uma Liga dos Campeões e colocou o seu nome na história da Inter de Milão e do futebol. E óbvio, né? Teve o seu espacinho aqui. A quem assistiu tanto tempo de vídeo, reforço o pedido de compartilhamento em todas as suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer e aí o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e passa a recomendar para cada vez mais pessoas. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!